dia! Doutor, o que é uma otite? Ora bem, uma otite... Bom dia! É um problema extremamente frequente em pediatria e se calhar hoje temos aqui um modelo do ouvido, se calhar começa se calhar é melhor por aí, não é? por explicar... Isso não é ouvido, isso é um orelhão. Isto é um grande ouvido. Ora bem, para explicar o que é uma otite, se calhar convém perceber mais ou menos como é que nós somos por dentro em relação aos ouvidos. E o que temos aqui é uma orelha, que é a parte externa visível. É do J, essa. Mas porquê? Porque é grande. É um elogio, pronto, é um elogio, acho que sim. A seguir, Tudo aqui é feito à tua escala, meu Muito querido. obrigado. outro elogio, acho que sim. A seguir à orelha, aquilo que nós temos é um canal que se chama canal auditivo externo. É apenas um tubo por onde passam as vibrações do ar, que transmitem os sons, mas que é importante porque também dá um tipo específico de otite. A seguir a este canal temos uma membrana que está aqui representada, aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo, que é assim, Está a saber perfeitamente. transparente, e que isto é o tímpano. Isto é que é o tímpano. As pessoas às vezes falam do tímpano. O tímpano é esta membrana transparente que basicamente serve para dividir o canal auditivo externo, o ouvido externo, do ouvido médio, que é esta parte aqui dentro. Dentro do ouvido médio, aquilo que nós temos é um conjunto de ossinhos pequeninos Que vibram que servem dentro do para outro. amplificar as vibrações do som. Quer o ouvido externo, quer o ouvido médio estão preenchidos por ar. Supostamente não tem líquido dentro e isto serve para amplificar as vibrações do som. A seguir ao ouvido médio, temos dentro do osso, que aqui não se consegue ver, mas dentro do osso, um conjunto de estruturas que É servem... capaz de abrir, doutor. É capaz de dar para abrir. Mas não sei se... Tem um feixinho. Ainda vou desmontar isto tudo, se calhar é melhor. Também acho que não é importante ver como é por dentro. Dentro tem uma série de estruturas que servem para receber a informação mecânica, as vibrações, e transformá-las em impulsos elétricos, em impulsos nervosos, que é aquilo que nós vamos perceber como som. Para além disto, e para finalizar, é muito importante vermos esta estrutura que está aqui, que se chama trompa de Eustáquio. Esta estrutura é um canalzinho que serve para unir o ouvido a esta zona aqui, que será a parte de trás do nariz, digamos assim. Portanto, é um tubinho que nós temos, que nos vem do ouvido e que serve para ir até ao nariz. Qual é a utilidade deste tubinho? É permitir que qualquer acumulação de líquido no ouvido médio drene para o nariz e, portanto, o ouvido médio continue cheio de ar só. Não tenha líquido Muito para bem poder feito transmitir isto. Isto é tudo muito a bem natureza feito, dos não é? senhores muito bem. Muito bem. E Somos portanto, espetaculares. isto é assim que nós funcionamos em situações normais. É uma caleira. Claro, exatamente, é uma caleira. E há pessoas que têm grandes caleiras. Eu. E, portanto, serve para ventilar e é assim que nós temos o nosso Ouvido. aparelho auditivo. Em relação às otites, nós temos 3 tipos de otites, consoante a parte que está atingida. Ok. Pronto. A primeira otite é a chamada otite externa, que é uma inflamação da pele deste canal e que basicamente é uma infecção da pele, provoca bastante dor, às vezes provoca algumas secreções, algum pus que sai do ouvido, mas que se fica apenas na parte externa. Portanto, isto é a otite externa. Cuidado com os cotonetes e essas coisinhas, não é? Exatamente, é evitável. A seguir à otite externa, se nós tivermos uma infecção para dentro do tímpano, na cavidade do ouvido médio, aquilo que vamos ter é a otite que as pessoas mais conhecem, que se chama otite média aguda, que é a acumulação de pus dentro do ouvido, mas para dentro do tímpano. Esta sim, com algum risco de complicações que podemos falar já a seguir. Para além deste tipo de otite, temos um terceiro tipo, que é a chamada otite crónica ou otite serosa. Às vezes as pessoas ouvem o termo otite serosa e acham que tem a ver com a cera do ouvido, mas não. A otite serosa é um estado de acumulação permanente de líquido no ouvido médio, sem ser uma infecção. O que nós temos é muito líquido no ouvido médio e, mais uma vez, volto a repetir, que sendo o ouvido médio um local que está preenchido por ar para os ossinhos vibrarem, se estiver preenchido por líquido, os ossinhos vibram menos e a pessoa vai ouvir menos. As otites conduzem, se as otites não forem tratadas, conduzem a danos irreparáveis ao nível da audição ou não? Surdez. Podem ter algumas consequências. A otite externa é uma otite relativamente pacífica, provoca muitas dores, mas trata-se com umas gotinhas e, portanto, esta não coloca grandes questões. A otite média, sim, pode ter algumas complicações que é importante esclarecer. E porquê que as crianças têm tantas otites? Já vou chegar lá. Em relação aos danos que pode ter, qualquer infecção
que esteja a surgir recorrentemente, como com as crianças, já vou explicar o porquê, pode lesar estes ossinhos que amplificam o som e, portanto, com pequeninas cicatrizes, eles mexem-se menos. Qualquer cicatriz é a acumulação de tecido fibroso. Nós basta vermos as cicatrizes da pele que muitas vezes ficam mais duras. Portanto, os ossinhos vibram menos e pode dar uma diminuição da audição que é difícil de resolver. Para além disso, há outro risco das otites que convém não esquecer, que é a otite passar para o osso e, ao atingir o osso, poder estender-se para dentro do cérebro. E logo a seguir nós temos as meninges e um dos riscos possíveis de uma otite é uma meningite. Direta da infecção. Não fazia mas é uma complicação, felizmente é pouco frequente, mas é uma complicação possível. Pode acontecer. Portanto, sempre que nós temos uma extensão da otite para o osso, e isso manifesta-se por esta parte atrás da orelha ficar vermelha, inchada, dorida, inchada, a orelha de escola fica mesmo afastada. Portanto, é uma extensão para o osso e pode ser uma porta de entrada para uma meningite. Sabe uma coisa? Aqui, há uns aninhos, a minha filha tinha muito líquido no ouvido. Sim. E na altura aconselharam a que ela deixasse a Xuxa. Por isso é que a minha filha deixou a Xuxa muito cedo, porque aquele movimento de sucção não permitia que, não sei, tem que me explicar, que esse drenar fosse feito. O grande problema das otites está aqui. Está nestes tubinhos, na trompa do Eustáquio. Okay. É o grande problema mesmo. Porque, como eu disse, serve para ventilar o ouvido. Sempre que estes tubos fecham, o ouvido não ventila e temos o risco de fazer uma otite. Claro. Um dos fatores de risco é realmente a sucção permanente na chupeta. Pois. Porque encerra estes tubinhos, ao criar vácuo, a criança ao criar vácuo a chuchar na chupeta, pode encerrar, e ao encerrar este tubinho, qualquer micro-organismo que esteja dentro do ouvido já não sai, e cria ali uma otite. Mas é que foi uma coisa de meses, o líquido desapareceu por completo. Mesmo que não seja uma infecção por micro-organismo, o líquido que se vai formando no ouvido não drena. E, portanto, é um fator de risco. Exatamente. Temos aqui já algo... Também peço desculpa. Também o facto de termos nas crianças as adenoides, são umas bolinhas que nós temos na parte de trás do nariz, quase como se fossem as amígdalas, estão junto à saída desta trompa de Eustáquio e sempre que estão inflamadas encerram a trompa de Eustáquio e, portanto, aumenta o risco de acumular... Peço desculpa de interromper, Hugo, mas é que entretanto temos uma série de perguntas que o público deixou para si e agora também já estão a aparecer mais no Facebook e não nos podemos esquecer também que o 760-300-600 está à vossa disposição. Quem sabe para tratar de uma otite, que às vezes não, parece de repente e há aborrecimentos que não se tem logo a possibilidade de concretizar e vai-se deixando andar. Atenção, 760-300-600, 1000 euros é o valor que nós temos para lhe dar hoje. Não é o nosso melhor prémio, mas é um bom prémio, 1000 euros em qualquer altura, assim caído, vindo por telefone, num cartãozinho para casa, será com certeza muito agradável de receber, são 60 cêntimos mais IVA, pode ser utilizado este cartão onde entender, tem que ter 18 anos para poder habilitar-se ao prémio e ainda tem a possibilidade de, quem sabe, se for hoje um dia feliz, o jackpot de 22 mil poder-lhe cair também nas mãos e assim será um total de 23 mil euros. Portanto, é só tentar, se puder tentar mais do que uma vez, fantástico, seria o desejável, mas que enfim, cada um tem as suas contas e deve avaliar a sua capacidade de investimento. Temos feito muitas pessoas felizes e resolvido os problemas de muita gente com o nosso cartão J, não é? Exatamente. Se achar que sim, deixe-me só lembrar-lhe que deverá ter 18 anos ou mais, portanto deverá ser maior de idade para poder depois reclamar o prémio que aqui receber, que aqui ganhar, aliás. E depois, se achar que sim, se quiser investir os 74 cêntimos, que é quanto custa ligar para o 760-300-600, então ligue, já sabe, 1000 euros no mínimo, 23 mil euros no máximo, 760-300-600. E vamos agora às dúvidas dos pais. As dúvidas dos pais são sempre muitas e por isso eu proponho que ouçamos já a primeira pergunta. Olá, bom dia. Queria saber se a piscina ou a água do mar pode provocar otites ao meu filho. Muito bem, esta é uma pergunta que... É um clássico. Muito frequente. Que é muito frequente. Na maior parte das vezes não tem nada a ver. A entrada de água no ouvido não tem grande risco, pode alterar um bocadinho a pressão no ouvido médio, mas não tem grande risco. Portanto, em princípio, a maior parte das crianças não fazem... quer entrem para a piscina, quer mergulhem no mar. Uma exceção aqui são os mergulhos frequentes, porque isso sim é um fator de risco. Vou-te a dizer, não é a água que provoca a pressão. Problemas, é a diferença de pressão que, mais uma vez, encerra
a trompa de Eustáquio, encerra o canalzinho que eu mostrei há bocado. Esse é o grande problema. Sempre que esse canalzito encerra, temos risco de desenvolver uma otite. E, portanto, a Helena pergunta se a natação pode ser uma causa para otites. Eu vou-te dizer, a maior parte das vezes não está relacionado, embora, em alguns casos, pelos mergulhos frequentes, podem ser as trompas de Eustáquio podem ser mais fininhas, podem ser menos resistentes, doutor, e encerrar mais facilmente. Aconselha-se a fazer aquela técnica de nariz e deitar o... Sim, é importante, que é para tentar abrir esses tubinhos. Um parênteses apenas para as crianças que fazem otites, que depois de fazer uma otite, depois de estar curada, não há grande problema voltar à natação, mas se for uma otite que deita pus pelo ouvido, significa que houve uma ruptura daquela membrana do tímpano e, portanto, enquanto o buraquinho não cicatrizar, não se deve deixar entrar água no ouvido. Portanto, pelo menos 2 semanas depois de uma otite que deita pus, deve-se aguardar para voltar a frequentar uma aula de natação ou dar mergulho no mar. Muito bem, está completamente respondido e bem. E vamos à próxima. E vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. O vento pode provocar otites nos meus netos? Muito obrigado, minha senhora. Aquela senhora estava à espera que lhe respondesse ainda. Bom dia para si, bom dia. Muito bom dia. Não. O vento não provoca otites, o vento não provoca constipações, o vento não faz propriamente mal. O vento é apenas um veículo para transporte de micro-organismos e, portanto, pode transportar ou não esses micro-organismos, mas o vento não provoca otites. O vento frio a bater nas orelhas? Não tem problema absolutamente nenhum. As constipações muitas vezes evoluem para otites, pelo mecanismo interno, mas o vento em si não provoca otites nenhumas, portanto não há problema nenhum em apanhar vento. Muito bem. Outra pergunta. Terceira pergunta. Vamos lá. E já há muitos no Facebook. Olá, bom dia. Usar fone ou gorro pode causar otites? Usar fones ou gorro? Também não. Há a questão de poder aumentar a temperatura e, ao aumentar a temperatura, predispor a fazer otites. Isso também não está provado, não é um fator de risco para fazer otites. Mais uma vez, volto a dizer, as otites adquirem-se de dentro do nariz para os ouvidos e não de fora. Portanto, seja o gorro, seja os fones, não são um fator de risco para otites. Os fones, obviamente, é por lazer. O gorro é só para gerir o conforto de estar com o cabelo molhado ou não. Não há problema nenhum em usar o gorro a tapar os ouvidos, ou não, como as pessoas preferirem. É exatamente igual. Na minha altura tinha sido uma grande moda tapar os ouvidos com o gorro, mas nessa altura não se usava muito. Mas não é por aí. Temos aqui pessoas a falar, uma senhora que fala aqui que a filha está doente desde terça-feira, febre alta, tipo 40 graus e por vezes menos, mas sem vómitos nem diarreia. Os médicos dizem que não tem otites, mas é normal estar tantos dias com febre e não comer quase nada. Bebe muita água. Não tem exatamente a ver... Desde quando? Desde terça-feira. Terça? Já estamos aqui nos 6 dias de febre, acho que faz sentido ser reavaliada. Febres que durem mais de 4, 5 dias sem noção de melhoria faz sentido serem avaliados porque fogem do quadro típico. Pode não ter significado, mas faz sentido. A Márcia Espírito Santo Lobo, deixa-me só contar esta, foi operada a um ouvido com uns tubos, sim, mas as muitas otites sem sintomas que ela fez enfraqueceram o tímpano e provavelmente terá de ser operada para fortalecer os tímpanos dos 2 ouvidos. O que é que acha, Dr. Hugo? Acho que faz algum sentido. Qualquer feridazinha no tímpano vai cicatrizar, em princípio vai cicatrizar, mas o tecido de cicatrização pode ser mais fino e realmente ter que se fazer enxertos e reforçar o tímpano. Mas é muito complicado porque os pais ficam logo assustados. Qualquer cirurgia tem riscos, mas não acho que seja uma cirurgia assim muito complicada. É uma cirurgia relativamente corrente em pediatria. Faz todos os dias. A Sara Figueiras pergunta: o nascimento dos dentes pode provocar otites aos bebés? É outra clássica. Tão quente. É tão quente este. Teoricamente não. Há quem diga que sim, principalmente os molares, mas eu acho que não passam de coincidências. É certo, e eu tenho alguns meninos que quando vêm os dentes ficam doentes e ficam com otites. A ciência não mostra que haja relação e, portanto, é isso que eu vou dizer, mas que os há. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, vamos à nossa 4ª pergunta. Olá, bom dia. O meu filho pode pegar uma otite ao andar de avião? Em princípio, não. Claro que o levantar voo, o aterrar, mesmo durante o voo, a alteração da pressão, pode encerrar a trompa de Eustáquio, como falei há bocadinho, pode causar algum desconforto
porque dá aquela sensação de ouvido cheio e muitas crianças até frisam isso como tendo dor. Não é bem dor, mas frisam isso como tendo dor. À partida serão situações temporárias e mesmo esse encerramento, depois a pressão alivia, abre outra vez o tubinho, portanto, não é um fator de risco grande para fazer otites. E não tem a ver também com o ar seco que se respira, porque essa pressurização seca muito o ar, eles agora até... O grande problema dos meninos é o nariz, é atuar a nível do nariz, e portanto, tudo o que aumenta alguma inflamação a nível do nariz pode encerrar a trompa de estaque, pode favorecer, mas como estamos a falar de situações temporárias, à partida não tem grande significado nem grande risco. Muito bem. Muito respondido. Há uma senhora que conta, a Ana Pombo, tem um filho com 4 anos que teve muitas otites serosas. A maior parte sem e nós não sabíamos o que tinha. Estranhámos o facto de aos 2 anos não falar nada ou quase nada. Sempre que tem o nariz entupido, acaba por fazer uma otite. Cá está. Felizmente não tem perda auditiva, mas isto acabou por ter efeitos na sua personalidade. Atrasou a fala, era um miúdo muito inseguro e com pouca autoestima, o que acabou por influenciar a sua parte social. Felizmente que tudo mudou com a terapia da fala e com a ajuda da família e da escola e da educadora. Beijinhos para nós. Olha, muito obrigada. E parabéns a vocês, são pais atentos, um aplauso para vocês. Exatamente, mas como as coisas estão... É verdade. Como tudo isto está tudo ligado. A partir do ano de idade, as crianças gostam muito de comunicar e precisam de comunicar. Estando aliadas porque não ouvem bem, isto tem repercussão no seu desenvolvimento. Obviamente. Mas ainda bem que temos pais atentos e que resolvem as coisas ainda. É porque esta acumulação de líquido realmente não dá sintomas. Exatamente. O que pode é dar uma perda auditiva que nos meninos pequeninos é difícil de avaliar e valorizar. Muito mais uma pergunta da rua? Vamos a mais uma pergunta da rua. Bom dia. Se o meu neto sair de casa com o cabelo molhado, pode apanhar uma otite? Eu acho que esta depois da explicação que deu... Sim. Não, pois não, doutor. Não, claro que não. Desculpem-me a repetição, mas as otites apanham-se de dentro para fora, do nariz para fora, portanto o cabelo molhado, quanto muito pode ser desconfortável, mas não passa disso. E quanto muito um resfriado, não é? Sim, não provoca otites, não provoca nada disso, portanto não é por aí que as crianças vão desenvolver otites. As crianças ou os adultos, é exatamente isso. Há aqui uma senhora que diz que a filha que ganha muita cera nos ouvidos, qual é a melhor maneira de... Porquê é que isso acontece e qual é a melhor maneira de limpar? Ótima pergunta. A cera é um mecanismo de defesa, serve para proteger uma porta natural de entrada de partículas e de micro-organismos, que são os ouvidos, e, portanto, a cera tem um papel benéfico. Não é preciso limpar a cera dos ouvidos, exceto nas exceções, nos pequenos casos em que a cera dificulta a audição, mas de um modo geral não se limpa a cera, só se limpa o que está em excesso cá fora. Cotonetes são evitáveis, empurram mais a cera para dentro do que limpam. Aspiradores também não se justificam. Vou-te a dizer, a cera é benéfica e a maior parte das vezes está lá só para proteger. Não é preciso mexer, limpar só com a ponta da toalha quando se toma banho cá fora, não é preciso mais nada. Muito bem. A Marina Maia faz aqui uma pergunta também que eu nunca tinha ouvido falar em semelhante coisa. É verdade que se pode curar uma otite com leite materno? Antigamente fazia-se muito isso, principalmente nas otites externas, porque o leite materno tem propriedades antibacterianas e, portanto, colocava-se umas gotinhas de leite materno dentro do ouvido para utilizar as propriedades antimicrobianas do leite materno para tratar. Hoje em dia nós temos à nossa disposição uma série de armas que acabam por ser mais eficazes e, portanto, isso já não se recomenda. Mas tinha alguma eficácia e não acho que seja disparate todo. Exatamente, estas coisas da sabedoria popular. Não acho que seja disparate. Qual é o melhor tratamento? O que é que se deve fazer? Pronto, também é um tema um bocadinho controverso, mas acho que é importante falarmos dele. Se for uma otite externa, como eu falei há bocadinho, são umas gotinhas de antibiótico, um anti-inflamatório e vamos tratar externamente. Muito bem. Se for a otite média, que é a otite mais frequente, depende. Há alguns fatores de risco para ter situações mais graves, bebés pequeninos, otites dos dois lados, otites que estão a supurar ou a deitar pus pelo ouvido, essas precisam sempre de tratamento com antibiótico. Nas outras, é lícito, e as recomendações da Direção-Geral de Saúde frisam mesmo isto, é lícito dar só um anti-inflamatório durante 2 ou 3 dias, porque muitas vezes são infecções víricas e não precisam de antibiótico, e só se não passar é que se dá um antibiótico. Okay. Pronto. Na prática não é bem isto que se faz, dá-se o antibiótico quase logo de início, mas as até dizem que muitas vezes nós podemos prescrever o anti-inflamatório no mesmo momento
faz dar a receita do antibiótico e dizer se daqui a 2 dias não melhorar, compre. Nós achamos que as pessoas vão logo a correr comprar os antibióticos, mas os estudos dizem que não. Que as pessoas sentem-se seguras e aguardam. Portanto, na maior parte das vezes, pode-se e deve-se fazer isto. Como não se consegue distinguir a olho o que é uma infecção vírica de uma infecção bacteriana em relação às otites, muitas vezes acaba por ser um antibiótico e, na maior parte das vezes, é assim que acabamos por tratar. Não Muito temos bem, tempo para está mais, tudo temos tantas perguntas Pois, no acredito. Facebook, É um mas não tema- temos é um tempo tema para mais. muito É um Tem que tempo. caber mais vezes Viana, está bem? Sim, Tem, sim, é, senhora. tem que Estou a ser. pedir que abra um consultório em Viseu. Para ter pagar ou não. Lisboa. Olha. Mas Eu posso ser seu assistente. Agradeço E a Júlia o fica a convite. atender telefonemas. Não, se calhar é melhor não. Se calhar é melhor não. Por causa das otites das pessoas. Não é? Os sons altos Olha, provocam doutor, otites, se doutor. precisar de uma assistente, faça Tá bem, uma com todo avaliação prazer, criteriosa com todo prazer. e não liga às bocas que andam por aí, se faz Os favor. sons altos podem provocar também não. Não. Graças a. Que sorte! Tu não tens um Foi um recadinho para dar prazer às vê-lo, pessoas? Igualmente, sim. Já outras igualmente. pessoas não sei. Tu não tens um recadinho para dar às. Tira a pata, tira a pata, tira a pata. Tchau, até à próxima.